E aí pessoal, tudo bom? Então vamos continuar nossas aulinhas aqui de processo penal, especialmente falando sobre o que a gente já tinha começado, né? Que é aquela parte de legislação aplicada, a parte de perícia criminal, a parte do auxiliar de autópsia e tudo mais. Eu sei que eu tô demorando demais para postar esses vídeos, mas eu tive uma série de controvérsias agora, inclusive cenário novo, porque eu tô de plantão em São Luís de Montes Belos. Esse mês eu não vou tirar plantão em Lusiane. E então bora lá, muita coisa para fazer, tô estudando, tô jogando, tô fazendo exercício e aí às vezes eu não sei administrar e eu fico, sei lá, 3 dias sem postar nada. Mas bora voltar, inclusive eu vou voltar com as lives também, é porque eu tô sem o meu joystick e sem o fone de ouvido. Assim que eu conseguir os dois, eu volto a fazer as lives. Aqui é de jogo, não que o pessoal que assiste esse tipo de conteúdo também vá acompanhar os jogos, mas bora lá. A gente tinha visto, tô vendo aqui o CPP, a gente fez no nosso primeiro videozinho, a gente viu até o 158C, não foi isso? Deixa eu só confirmar. Não. Até o 158A, que eu lembro que a gente parou no parágrafo terceiro. Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido que se relaciona à infração penal. A gente tinha até mencionado a questão de pornografia infantil armazenada em nuvem. O que seria o vestígio? Se seria o... como é que chama? O hardware que fornece então esse ambiente em nuvem, se seria todo o ambiente em nuvem, se seria apenas a conta da pessoa que está vinculada àquele material de pornografia infantil. E eu li que sim, é apenas a conta vinculada àquele material de pornografia infantil. Não seria o servidor todo, muito menos aquela estrutura física que fornece o servidor à nuvem. Então, sim, também tem a questão do vestígio ser uma coisa meio que abstrata, não concreta, em teoria contrariando a lei. Mas essa lei aqui, na verdade, acho que seria mais um exemplo de item exemplificativo do que é um vestígio, do que um rol taxativo, por exemplo. Então, lembra, aqui fala que vestígio é todo objeto ou material bruto, mas não necessariamente, isso aqui acho que é apenas é porque eu imagino que quem tenha feito essa legislação aqui esteja vinculado mais à questão daqueles crimes clássicos que a gente acompanha, de homicídio, que a pessoa vai ao local de crime e tem uma série de materiais ali que podem ou não vir a ser considerados vestígios. Mas hoje em dia, pessoal, com os crimes cibernéticos, a gente tem que expandir esse conceito. Então, eu acredito que sim. Eu juro que eu não li, eu não lembro onde que foi que eu li que o vestígio também não seria necessariamente concreto, material, mas ele também poderia ser digital. Eu acho que foi em algum artigo do Conjur. Se eu lembrar, eu vou deixar na descrição do vídeo. Mas bora continuar então, artigo 158b. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas. Aqui ele vai falar basicamente onde vai começar a cadeia de custódia, quem que vai receber aquele vestígio e tudo mais. Quer ver? Tá, quais são as etapas? Inciso primeiro, reconhecimento. Ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a prova pericial. É aquela primeira etapa em que aqui não necessariamente o perito, tá? Pode ser a autoridade policial, pode ser o primeiro policial militar no local, pode ser que nem seja uma pessoa vinculada diretamente à segurança pública. Ela viu aquilo ali, opa, aquilo ali pode ser um vestígio, bora isolar esse local, deixa o perito chegar e ele que decida o que ele quer fazer. Essa é a primeira fase do reconhecimento. Aquela fase que a pessoa começa a suspeitar, será que isso aqui não é um vestígio? Mesmo que ela não tenha expertise para isso, ela isola o local, não deixa ninguém chegar perto, não deixa ninguém mexer naquilo, que quando o perito chegar, ele vai decidir. Inciso segundo, isolamento. O ato de evitar que se altere o estado das coisas, que eu tinha acabado de falar, devendo isolar e preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime. O que eu acabei de falar, a pessoa, mesmo que não tenha expertise, mesmo que não seja da segurança pública, isola o local, espera as pessoas que têm um conhecimento técnico sobre aquilo chegarem. E aí o que se deve isolar e preservar? O ambiente imediato, ou seja, aquela cena ali onde tem um corpo, onde tem a mancha de sangue. O mediato,
que seria tipo, tem um corpo ali, tem uma mancha de sangue a uma distância mais ou menos considerável, sei lá, uns 10 metros. Você isola a região do corpo, isola a região da mancha de sangue, porque aquela região da mancha de sangue vai ser um local imediato ao local do corpo. E locais relacionados, aqui já expande muito mais, qualquer coisa que tenha qualquer coisa que tenha relação com aquele local onde aconteceu um possível crime, onde tem um vestígio. E aqui pode se envolver já o carro da vítima, que, sei lá, talvez tenha uma mancha de sangue, então seria bom isolar. O apartamento da vítima seria bom dar uma olhada, vai que ela sofreu uma agressão lá, entendeu? Qualquer coisa que se relacione com aquele local onde tem um vestígio. Não precisa necessariamente ser numa região próxima, pode ser que seja uma região a uma distância muito mais considerável, de quilômetros e tudo mais. Inciso terceiro, fixação. Descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croquis, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento. Tá, fixação é você descrever bonitinho o que você está investigando ali, qual que é o objeto a ser analisado. Eu queria um sinônimo para a palavra vulgar, mas vulgarmente falando, quando a gente está no local de crime acompanhando o perito criminal, é o que eles falam de amarração. Eu vou amarrar o local, pegar as distâncias, descrever, fazer o desenho. Esse croquis que eles mencionam aqui, filmagens ou croquis, é uma palavra em francês, inclusive aqui já está aportuguesado, né? Porque eu nem me arrisco no francês. O meu francês se resume a je ne sais pas, eu acho que é eu não sei. Mas enfim, o croquis é o desenhozinho que os peritos fazem. Por exemplo, tem um acidente que é o mais comum, um acidente de trânsito. O perito chega lá, desenha a via, desenha o sentido da via, onde é a calçada, onde está o corpo, onde está o veículo, esse tipo de coisa. E dali ele faz a amarração. Do veículo para o meio-fio dá quantos metros? Do veículo para o corpo dá qual que é a distância? Esse tipo de coisa. E inclusive agora eu parei para pensar, eu já acompanhei tanta perícia de trânsito que eu acho que sinceramente eu já me garanto tranquilo numa perícia de trânsito. Claro que outras perícias seriam bem mais complicadas, mas de trânsito, de homicídio, que é as que eu mais acompanho, acho que não teria grandes surpresas não. Mas então, fixação é isso. Descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito e a sua posição na área de exames, a amarração que eu tinha comentado, podendo ser ilustradas. Isso aqui a gente vai até ver, tem um outro artigo que menciona isso também, fotografias, filmagens, croquis, e é obrigatória a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento. Nenhum segredo. Bora pro próximo. Inciso 4, coleta. Ato de reconhecer o vestígio que será submetido à análise pericial respeitando suas características e natureza. Ato de reconhecer, bem que eu estava achando estranho, ato de recolher, ato de recolher. O reconhecer a gente já viu ali, acontece ali na fixação, que é a descrição e tudo mais. A coleta, então, no nome de autoexplicativo, pessoal, não tem o que mencionar, é o ato de se recolher aquele vestígio, aqui respeitando a sua natureza, sei lá, por mais bobo que seja. Se você vai recolher um vestígio que está na forma líquida, você tem que ter um tipo de cuidado. Se você vai recolher um vestígio que está no estado sólido, é outro. Vou dar um exemplo mais banal ainda para ficar mais claro. Sei lá, eu fui numa perícia em que supostamente uma recém-nascida teve a cabeça esmagada contra uma pedra gigantesca. A gente recolheu a pedra, claro, sobrou para o bonitão aqui. A gente recolheu a pedra, botou num saco de evidência e mandou para o laboratório. Agora, se fosse, por exemplo, outro caso que eu também já acompanhei de fazer mancha de sangue. Tinha mancha de sangue, um senhor de idade foi abrir aquelas porteiras de fazenda, deu um mal súbito ali, caiu, bateu a cabeça na porteira e veio a óbito ali. Aí acionaram a gente, chegando ao local de crime, eu e a perita, a gente decidiu, cara, não tem nenhum sinal de violência, isso aqui tudo é provavelmente uma morte natural. Havia já um histórico, ele tomava muitos remédios para o coração, ele tinha problemas seríssimos cardíacos. Ele deve ter tido uma parada cardíaca, mas veio a cair, bater na cabeça na porteira e cortou bem aqui a orelha. Não era um sangramento do ouvido, era bem aqui na entradinha da orelha.
Mas como acumulou sangue, o pessoal pensou, deve ter recebido algum trauma na cabeça. Mas enfim, chegando lá, tinha sangue na porteira. A gente vai fazer o quê? Vai recolher a porteira e mandar para o laboratório? Não dá, né? Vai recolher um pedaço de madeira e mandar para o laboratório? Podia até ser, mas acho que é meio contraprodutivo. Qual que é o mais certo? Pega um suavezinho, colhe aquele sangue, bota na caixinha, manda para o laboratório. Claro, respeitando toda a questão de lacre, toda a questão da própria cadeia de custódia. Isso seria bem mais óbvio, foi bem mais óbvio que foi o que a gente fez, do que mandar um pedaço da porteira, serrar aquilo ali, mandar aquela madeira, ou mandar, ainda mais a porteira. Não tinha nem como mandar a porteira, para ser sincero, porque nem cabia no carro. Mas enfim, acho que agora ficou mais clara a questão da coleta. Gente, desculpem o barulho, é porque hoje é domingo de manhã, e é missa, né, gente? É muita missa aqui. Acho que tem 3 igrejas só aqui perto da quadra, então fica meio complicado, mas bora lá. O que a gente viu? Coleta, né? Inciso 4. Então bora lá. Inciso 5, acondicionamento. É o procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise com anotação de data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento. Isso aqui está diretamente relacionado ao inciso 4 da coleta, que o acondicionamento é você respeitar as características, como ele diz aqui, químicas, físicas, biológicas da sua amostra, para que aquela amostra não seja degradada e perca a função para a qual ela está sendo colhida. Por exemplo, vamos ver aqui, sei lá, sangue. Dependendo da quantidade, se acumular muito sangue no frasco, aquele sangue vindo a coagular chega a ser prejudicial para o exame depois que venha a ser feito. Então, por isso que se recomenda que se coloque anticoagulante nas amostras de sangue. Inclusive tem portarias sobre isso, porque colocando isso você está respeitando aquela natureza do vestígio para que ele mais tarde possa ser examinado. Isso aqui está diretamente relacionado à coleta, como eu tinha dito. Você tem que adicionar os materiais da forma correta para que mais tarde eles possam ser utilizados. Inciso 6, transporte. Ato de transferir o vestígio de um local para outro, utilizando as condições adequadas, embalagens, veículos, temperatura, entre outras, de modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse. Gente, isso aqui é a mesma coisa. Dá pra ver que tá tudo, tipo, como posso dizer, temporalmente descrito. Você começa ali investigando, será que isso aqui é um vestígio? Tá, isso aqui é um vestígio. Tá, bora coletar esse vestígio. Tá, bora acondicionar esse vestígio. Tá, bora transportar esse vestígio. Aqui a gente está fazendo toda a ordem da cadeia de custódia. É só ter em mente de que você está transportando algo que tem que ser identificado, não pode ser destruído e tem que ser bem preservado para que mais tarde venha a ser utilizado. Até rimou, vou mandar um rap daqui a pouco. Tá, inciso 7, desculpem. Recebimento, ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo de vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu. Esse aqui vai ser o procedimento da qual o vestígio que estaria na sua custódia, ele passaria então para a custódia do pessoal, aqui dando o exemplo da Polícia Científica de Goiás, do laboratório, que é o que eu mais costumo fazer. Na verdade, nunca fica sobre a minha custódia, antigamente ficava, agora fica sob a custódia do médico. Eu colho material, por exemplo, sangue para alcoolemia. Na hora que eu colho, já passa para a custódia do médico, porque o médico lança aquilo no sistema como da custódia dele. Da custódia dele passa para a custódia da coordenação regional de Polícia Técnico-Científica, da coordenação regional de Polícia Técnico-Científica, designando um servidor, eles encaminham para os laboratórios lá em Goiânia. Então, aí a gente tem um trecho bonitinho da cadeia de custódia. E eu quero só fazer uma coisinha bem curiosa. Eu quero ver se a gente respeita as exigências mínimas aqui do CPP. Porque, gente, eu vou ter que ser honesto. Uma coisa é o que está na lei, uma coisa é como funciona na prática. O mundo todo sabe que é assim. Mas, tipo assim, a gente tem que se esforçar ao máximo para cumprir o que está na lei. Então, bora lá ver os requisitos que eles botam aqui e eu vou dizer se a gente faz ou não. Tá, no mínimo, informações referentes
Número de procedimento tem, eu imagino, né? O número de procedimento aqui deve ser o que é para fazer, a alcoolemia, DNA e tudo mais. Não tem um número, mas a gente identifica o que é para fazer. A unidade de polícia judiciária relacionada, sim, a gente coloca a delegacia que está pedindo aquele exame. O local de origem a gente coloca, que é o nosso CRPTC, a nossa coordenação. Nome de quem transportou o vestígio aqui já não é comigo, porque eu só transportei vestígio 2 vezes. Lá a gente assina, né? Mas eu não sei mais como que está sendo, eu imagino que sim, continue essa política. Código de rastreamento, não tem um código de rastreamento, a gente tem um lacre. Eu imagino que, na verdade, esse lacre desempenha essa função de código de rastreamento, que serve para identificar onde está o vestígio, então, naturalmente, deve ser. A natureza do exame, se é uma alcoolemia, um DNA, beleza? Então, eu acho que, na verdade, essa natureza do exame entra em confronto com o número de procedimento, que eu pensei que fosse a mesma coisa, então não é. Então, a gente não tem número de procedimento. Tipo de vestígio, eu pelo menos coloco, nem todo mundo coloca, mas eu coloco. Tá, isso aqui é um sangue. O sangue da onde? De onde foi colhido esse sangue? Protocolo. Aí já começa a me quebrar as pernas. Será que o protocolo é o mesmo que lacre? Será que o protocolo é o mesmo do que a gente gera no sistema, que é o SSL, Sistema de Controle de Laudos? Assinatura tem e identificação de quem o recebeu? Tem. Então a gente está quase lá, pessoal. Se a gente não está fazendo tudo, a gente está esquecendo um item aqui ou outro. É claro que a nomenclatura muda de estado para estado, mas, por exemplo, o protocolo aqui me pegou muito porque... O que é o protocolo? Será que é o lacre? Eu imagino que não, porque o lacre deve ser, na verdade, o código de rastreamento. Eu acho que o protocolo, na verdade, é o sistema gerador que a gente tem na nossa intranet para registrar aquele vestígio no sistema e fazer o envio dele para outra unidade. Então, se for isso, beleza, a gente está obedecendo aqui as regras. Agora sim, CIS 8º, processamento, deixa eu só ver. Nossa, tá uma barulheira aqui, eu espero sinceramente que o áudio esteja bom. Tá, gente, voltando, eu fui dar uma olhadinha se o áudio não tava muito ruim. Que, cara, pelo amor de Deus, essa igreja aqui tá de brincadeira. O pessoal tá gritando demais, cara. Porra, Deus não é surdo assim não, mas enfim, eu não sei nem se eu vou postar isso aqui pra não criar treta aí com os evangélicos. Tá, inciso 8º, processamento. É o exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada, as suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito. Esse aqui em si é o ato de se fazer o exame, porque assim, algumas pessoas não sabem, a gente faz o exame local, o exame em loco, onde tem um perito que vai lá para o local onde tem um corpo, faz os exames e tal, onde tem a parte da medicina legal, onde eu entro, recolho o corpo, levo ao necrotério, a gente faz os exames médicos legais lá, e depois a gente libera esse corpo para a família, mas a gente já recolhe material para fazer exame, manda esse material para Goiânia, e em Goiânia vai ter um outro laudo pericial feito pelas equipes de laboratório para esclarecer. Essa quantidade de sangue aqui permite dizer se a pessoa estava alcoolizada ou não. Sei lá, uma análise histológica desse material aqui permite dizer do que a pessoa morreu. Deu para ter uma noção? Então, aqui a gente vai ter, na verdade, 3 laudos. O laudo da perícia criminal em local, o laudo da medicina legal da unidade que atendeu aquele cadáver e um laudo de laboratório lá de Goiânia. Um ou mais, dependendo da quantidade de exames que a gente solicitar em Goiânia. Inciso 9, então, armazenamento. Procedimento referente à guarda em condições adequadas do material a ser processado, guardado para a realização da contraperícia, descartado ou transportado com vinculação ao número do laudo correspondente. Esse aqui já é o procedimento posterior a essa análise, onde aquele material via de regra de interesse que se armazene uma quantidade para se ter uma contraprova mais tarde. Então é sobre isso que vai tratar esse inciso 9. Inciso 10º, descarte, procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial. Essa aqui é a última fase, que é de simplesmente apagar aquilo ali, jogar aquilo ali fora. Claro, tem que respeitar toda uma questão de legislação, não só de lei em sentido ordinário, mas de procedimentos, de decretos e tudo mais. Então acho que aqui a gente pelo menos matou o 158B e acho que eu já vou gravar o 158C para não ficar enrolando,
mas já é algum conteúdo para a gente pelo menos tentar avançar isso aqui e tentar terminar essa parte aqui de processo penal. Senhoras e senhores, aguardo vocês para a próxima. Tchau, tchau, for now.